gente apresentar, a gente entrega, tá? Só pra gente não atrasar o mesmo grupo. Isso. Boa noite. Boa noite. Sejam bem-vindos à Era Disco, anos 70. Então, eu sou a Vilma, Karen, Patrícia. e nós vamos mostrar para vocês agora o que aconteceu um pouco nessa década, tá? Eu nasci. Por favor. Eu também, sabe? Bom, pessoal, a década de 70 foi uma década onde a população era muito considerável. O aumento dela, sim, era demais. No início, eram 3 bilhões 721 pessoas. Ao final da década, até o final da década, aumentaram mais ou menos. Tivemos nascimento de mais ou menos 577 milhões de crianças. Então, assim, havia uma grande preocupação de todos os governos, de todos os países, devido a esse aumento de população tão rapidamente. Aqui é um computador de população que a ONU tinha, ele ficava nos Estados Unidos. Então, até para a gente conseguir essa foto foi um pouco difícil, porque ele ficava girando, 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 não parava. E a gente conseguiu chegar o mais perto ali possível, tá? Você está falando do Brasil, né? Isso. Nossa brasileira. Exatamente. Porque para contar mundialmente é impossível, né? E devido a esse aumento de população muito rápido que estava tendo na década de 70, houveram muitas mudanças comportamentais, tá? Aqui, ainda falando do aumento da população, uma das grandes preocupações também era o aborto. Porque, assim, haviam muitos estudos científicos para ver qual era o melhor método de anticoncepcional. Porém, também é uma coisa muito difícil, porque varia de organismo para organismo, como descobrir. Um dos métodos mais utilizados era a esterilização nos homens. Então, alguns países, os mais pobres principalmente, vamos citar Bangladesh, lá o homem era esterilizado e em troca ele ganhava alimento. E em Singapura também havia essa troca, o governo dava alguma coisa para a esterilização e para diminuir esse número de natalidade. Então, em Singapura, eles davam roupas em troca dos homens fazerem essa esterilização. Tá? Nessa década, o aborto no Brasil já era, não podia, era proibido. Até hoje. Então, desde lá até hoje é proibido. E nos Estados Unidos, a injeção, que era trimestral, que era um dos meios mais utilizados pelas mulheres, foi proibido porque eles se preocupavam com falar que podia estar sendo contaminado com radiação. Tá? E aqui que a gente vai falar da mudança comportamental, principalmente das mulheres. Isso influenciou diretamente o nascimento de novas crianças na gravidez. Por quê? As mulheres passaram a ir para a rua para exigir os direitos dela, a trabalhar. Aqui nós temos até uma foto, não está muito grande, mas aqui nós temos artistas conhecidas, como Eva Tudor, Tônia Carreiro, Eva Vilma, Leila Diniz, Odete Lara. e Odete Lara. E a última aqui quem é? Norma. Então, as mulheres iam para a rua, então elas já não tinham mais tanto tempo para se dedicar à família e para cuidar dos filhos. Então, automaticamente, isso diminuiu a taxa de fecundidade nessa década. Aqui, nós já vamos entrar um pouco na história da política mundial, tá? E em 1970, o capitalismo era que triunfava, dominava o mundo inteiro. Mas isso através da ditadura militar, que não era só no Brasil, em outros países também acontecia. Em 1973, os militares colocaram fim no primeiro governo socialista. Um dos governos socialistas era no Brasil, tá? Brasil, Chile e Argentina eram socialistas. E com a chegada dos militares para governar os países, foi colocado um fim, tá? E também um fato histórico e bom, que foi o final da Guerra do Vietnã, em 1973. E aqui, em 1974, teve a Revolução de Portugal, que desde 1933 Portugal sofria com uma ditadura salazarista, que esse nome provém do governante da época, Antônio Salazar. Então, chegando em 74, acabou com isso. Então, acabou a ditadura, acabou um período muito difícil para os portugueses. Aqui eu vou falar um pouco dos presidentes brasileiros, tá?
Emílio Garraço do Médici. O mandato dele foi do 30 de 10 de 69 até 15 de 3 de 74. O governo dele foi chamado Anos de Chumbo. Foi marcado por muitos acontecimentos tristes, né? Muita repressão política, os exílios, artistas, cantores, músicos, atores alguns eram exilados, porque através da arte deles, eles passavam para a população a revolta, a dor deles, então era exilado. Então havia muita censura, a censura estava nas letras de música, no teatro, no cinema, em todos os locais. Tá? Aqui, ele é esperto, ele foi esperto nessa época, porque mesmo ele proibindo tudo, censurando tudo, através da propaganda partidária dele, ele tirou as ideias da onde? Dos artistas que colocavam as suas artes em muros. Então o que ele fez? Através daquilo ele falou, opa, eu também posso fazer. Então através dos artistas ele descobriu a propaganda partidária. Então ele fez, né, os anúncios deles, que nem é feito nas eleições de hoje em dia. Então pregava algumas coisas sobre o governo dele. Um dos fatos, em 1971, ainda no governo dele, foi a morte do Stuart Angel, que é o filho da Zuzu Angel, que é uma estilista brasileira que foi muito famosa na época, tá? Ela recebeu uma carta onde dizia que o filho dela tinha desaparecido, e ela louca, sem saber onde ele estava, porque eles pegavam simplesmente as pessoas, confinavam, exilavam, matavam, e ela não tinha conhecimento. Depois de muito tempo, ela soube que estava preso, e um dos amigos dele mandou uma carta para ela, informando o que tinha acontecido com ele, que ele tinha sido arrastado pelo jipe no pátio da prisão, e contando todos os relatos que fizeram com o filho dela, toda a tortura. E entrou em desespero, né? Na época, eles não falaram que ele chegou a ser morto. No entanto, o corpo dele não apareceu. Não se sabe, então ela não pôde nem fazer o enterro dela. Então, dele, desculpa. Então, esse foi um dos fatos que marcou muito, porque ela soube através de uma carta. Ela nunca mais teve notícias do filho. E ela deixou com o Chico Buarque informando a ele que se acontecesse alguma coisa com ela, seria referente à ditadura. Seria as mesmas pessoas que mataram o filho dela, seriam as pessoas que a matariam. Então ela deixou, falou que poderia ser por acidente ou uma morte trágica. No entanto, algum tempo depois, ela veio a falecer num acidente de carro. Algumas pessoas dizem que tinha um carro do exército atrás, logo do dela, mas nada é comprovado ainda. Tá? E aqui, eu vou falar, foi também o governo do Médici, foi um milagre econômico, onde ele fez a ponte Rio-Niterói, as usinas hidrelétricas de Itaipu, o INCRA, o PIS e o Mobral. O Mobral era eles faziam o quê? Para ensinar as pessoas a lerem. Era de alfabetização. O PIS, que é o... Deixa eu dar uma paradinha. O PIS que nós temos até hoje, né, que beneficia os trabalhadores, era o plano de integração social. Tá? Então, algumas dessas coisas foram feitas para tentar desaparecer com tudo que ele fez de ditadura e censura. Porém, os gastos dele foram tantos que fez a dívida externa, aí começou a acabar o império dele, porque não tinha mais conta pagando, a dívida estava em 10 bilhões nessa época. Aí ele já se preocupando com a próxima, ele elegeu o Ernesto Geisel para ser o sucessor dele. Então, depois, na época das eleições, tinham outras pessoas, mas ele era o mais popular e provavelmente ganharia, porque não eram eleições diretas, né? Eram indiretas, não era feito pelo povo. Então, vou falar do Geisel. O mandato dele foi de 15 de 3 de 74 a 15 de 3 de 79. Ele tinha uma preocupação que tudo fosse muito lento e crescesse com a graduação e para que tivesse algum resultado. Porém, tudo isso era só um lobby para ele também conseguir se manter no governo, tá? Também continua a ditadura, continua a censura. E aqui tem um fato dele, que ele propôs, não só propôs, mas como conseguiu, que o presidente ficaria no mandato por 6 anos, tá?
Aqui a inflação aumentou porque ele não estava conseguindo controlar mais os gastos que foram feitos anteriormente pelo Médici. Então começou a aumentar a inflação e a dívida. E aqui, em 75, teve a morte do Vladimir Herzog, que aconteceu no governo dele. Vladimir Herzog, que era um jornalista, que lutava pelos direitos das pessoas, e ia para a rua e falava, informava tudo que acontecia da ditadura, não escondia nada. E ele foi preso e foi encontrado morto. A primeira foto dele foi uma foto onde ele parecia estar enforcado, porém os pés estavam no chão. Então, perguntaram-se como aconteceu isso, né? Uma pessoa que se mata com os pés no chão. Então, depois relatos vieram dizer que realmente ele foi morto, tá? Dentro do exército, segundo exército do Brasil. E só para finalizar a era do Médici, ele voltou a I-5, que é referente a todos os direitos que tinha de habeas corpus. As pessoas que eram presas não conseguiam habeas corpus desde 1960. No fim do mandato dele, ele deu um fim nisso, então ele começou a mudar. Então as pessoas começaram a lutar pelos direitos e começaram a ter alguém olhar por elas e ver, não, dentro da lei elas podem, sim, ter o direito ao habeas corpus e saíram da cadeia com mais rapidez, tá? Aí agora eu vou falar um pouco, pode passar, por favor. Agora, eu não, desculpa. Bom, na década de 70, tiveram 3 Copas do Mundo, que foi no México em 70, na Alemanha em 74 e na Argentina em 78. No México, o Brasil foi tricampeão e ele ganhou a taça, desculpa, Júlio Rimet. Argentina, quem ganhou aqui em 74 na Alemanha foi a Alemanha também. E na Argentina teve uma grande polêmica, porque a Argentina foi a campeã, né? Mas eles disseram que tinha havido que o governo da Argentina havia feito alguma coisa para conseguir esse título, né? Porque as outras seleções eram muito melhores que a da Argentina, inclusive o Brasil, a Alemanha, a Holanda, que foi em segundo lugar. E depois também tivemos as 2 Olimpíadas, que foi a de Montreal, né? Que foi em 72, não, Montreal foi em 76 e a de Munique foi em 72. A de Munique foi na Alemanha, né? E Montreal no Canadá. Em Munique houve os palestinos. Respira. Munique teve os atletas ficaram reféns, dos 11 atletas ficaram reféns dos palestinos, né? Que eram e como a polícia da Alemanha, ela não soube lidar com esse caso, teve 18 mortes, inclusive dos atletas. Tá? Na de Montreal, o que aconteceu foi que no início, já na abertura das Olimpíadas, teve 22 países da África não quiseram participar porque a seleção de rugby da Nova Zelândia tinha ido participar de uma turnê, né, de jogos por lá, e aí o que aconteceu é que eles desrespeitaram a política do apartheid lá. Tá.
E aí também aí ficaram esses dois países liderados pela Tanzânia. Zâmbia. Tanzânia? Tanzânia. Bom, dentro da ciência e tecnologia, em 70 foi lançado o primeiro processador da Intel, comercialmente ele foi lançado, foi o Intel 4004. Tá? Também foi, isso porque foi solicitado para eles, uma empresa japonesa fez a solicitação e a Intel então lançou esse processador comercialmente. O primeiro videogame é Odisseia 100. Odisseia 100. Odisseia 100. E aqui depois teve a Respira. a missão espacial Viking 1, que que explorou Marte. Tá? Na televisão já começou a outra coisa, que a Copa de 70 ela já foi televisionada, foi a primeira transmissão a cores, tá? Foi a de 70. Em 72, em 72 foi realizada a primeira transmissão pública de TV em cores, com programação produzida aqui no Brasil mesmo, tá? Que foi foi em Caxias do Sul, a Festa da Uva, isso. Em 78 nasceu o primeiro bebê de proveta, tá? O primeiro computador, que foi o Patinho Feio, foi feito pela USP, e depois foi lançado o G10. O G10, que era um produto nacional. Esse foi a Marinha, né, que solicitou, porque ela precisava para sua nacionalização de eletrônica de bordo, que aí a Marinha solicitou para que fosse feito isso. E o G10 foi um projeto da USP com a PUC do Rio de Janeiro. Esse projeto do G10 veio a ser a primeira empresa de computadores do Brasil, que foi a Cobra, a primeira empresa brasileira de fabricação de computadores. Bom, aí teve a era da internet também, né? No início dos anos 70, o governo dos Estados Unidos, né, como eles já não precisavam mais para a guerra, né, que estava usando antes a internet, aí ele liberou para as universidades, tá? Para os pesquisadores que estavam desenvolvendo nas universidades a ARPANET, que aí hoje é a nossa internet, né? Em 79, Kevin Mackenzie, ele criou esses em 71, Bob Thomas, ele criou o que seria hoje a dor de cabeça de todos os que usam computadores, né, que é o vírus, tá? Batizado como Big Creep,
que diz que eu sou assustador, pegue-me se for capaz. Ele enviou através de mensagens para vários computadores. Legal. E aí, em 71, o engenheiro Roy Thomson começou a desenvolver o que é hoje nosso e-mail. E outras coisas que é muito importante que aconteceu, que para a internet são duas coisas, que é o TCP, tá? Que o IP é o responsável pelo endereçamento dos pacotes de dados para os demais protocolos. Já o TCP, ele garante a continuidade do fluxo de informação, cuidando para que o processo ocorra sem perda de dados. Então, são duas, isso aí que foi muito importante para a internet. Bom, eu vou falar um pouquinho da arte dos anos 70. Vou ler, tá, pessoal, para vocês entenderem melhor. A arte dos anos de 1970 foi marcada por um amplo repertório de experimentações, que tinham como predomínio a valorização das ideias sobre o objeto artístico. Aqui eu coloquei uma foto do Marcel Duchamp, porque desde 87 até 68, todos os artistas acabaram se inspirando nele, até os artistas da arte conceitual, que é o que eu vou falar do período de 1970. Tá? Então eu coloquei aqui, porque ele já pegava materiais do nosso cotidiano e transformava em arte. Você se lembra também do dadaísmo, que foi citado, de 1910, que também fazia a mesma coisa como ele. Aqui eu coloquei alguns dos artistas da década de 70 que trabalhavam com a arte conceitual, tá? O primeiro ali é o Paulo Brus, que ele ainda é de 49, porém ele ainda está pessoal. O que ele fazia? A arte através da correspondência, tá? Ele utilizava muito aqui selos, até as próprias correspondências que eles mandavam para outras pessoas, elas eram... como eu posso falar? Censuradas e devolvida para eles. Não chegava até onde eles queriam. Então eles acabavam por usar como arte isso, tá? Porque eles não tinham direito nem de se manifestar. Aqui também, essa arte aqui que eles chamam de... performance, desculpa. Performance por quê? Aqui tem uma cabine aqui atrás, onde ele ficou com uma placa escrito o que é arte. Então eles usavam muito o próprio corpo, a pessoa, o telespectador, ou a pessoa que estava próxima a ele, para mostrar o que era arte. Então essa correspondência foi de 75, que ele enviou com um amigo dele e não foi permitida. E essa aqui, ele passeava pelas ruas de Recife, perguntando o que era arte. No próprio corpo ele demonstrava o que ele achava que era arte. Aqui embaixo eu tenho o Hélio Oiticica, tá? Ele era um pintor e escultor. Eles tinham uma preocupação não do que o que seria a arte em si, mas como que ela foi feita, como ela foi elaborada, quais eram as ideias e o que ela ia representar. Então eles não tinha nada em museus, muitas coisas em museus. A arte, ela andava pela cidade, como a gente pode ver aqui. Então aqui nós temos na época que ele estava vivo, era uma maquete. Em 2000, o trabalho foi feito na Tijuca, como ele queria, tá? Ele queria mostrar um pouco do futuro, na década de 70. As cores, porque as pessoas viviam numa repressão tão grande e ele queria mostrar através da arte as cores, o futuro, alguma coisa. Então isso aqui eram 9 paredes, assim, muito coloridas, onde as pessoas podiam entrar nela e ver bem de pertinho como que era. Então a arte acabava a pessoa sentindo mais do que a forma de tentar entender. Aqui, Devolver a Terra para a Terra, de 79, foi um ano antes dele morrer, quando ele voltou de Nova York. Ele fazia pedaços de terra, ele tirava de um lugar e colocava no outro, porque tinha muitas pessoas que não tinham onde morar, então ele tentava retratar. Então eles eram muito socialistas, eles pensavam muito no próximo e através da arte eles queriam demonstrar isso.
Então ele pegava, cortava, tirava a terra daqui, colocava a terra em outro lugar, e assim eles faziam a arte deles. Aqui embaixo, o Cildo Meirelles, que também ainda vive, tá? Ele fez o projeto Coca-Cola. Nas garrafas de Coca-Cola, com silk screen, eles escreviam coisas sobre a ditadura, sobre o governo, mensagens para as pessoas. E só era possível ver quando as garrafas estavam cheias, porque quando elas estavam vazias ficavam transparentes, não conseguiam ver, tá? E aqui, que eu acho super interessante, eram notas de cruzeiro, que o Cildo Meirelles também colocou. Aqui é um carimbo, não dá para ver muito bem, mas está escrito quem matou o Herzog, que foi aquele jornalista que eu falei no princípio. Então era uma forma, essas duas principalmente, da arte chegar na mão de todos. Então você comprava uma Coca-Cola, você conseguia ver o que ele queria passar. O dinheiro você passava para o outro, então você pegava e você tinha ali. Então essa era a forma deles mostrarem a arte. Então muitos socialistas se preocupavam com tudo. E voltado muito para a política, voltado muito para o momento que acontecia na história do país. Tá? Bom, vou falar um pouco sobre o cinema da década de 70. Na década de 70 foi um início de muitas mudanças, principalmente pelo erotismo. Ele invade as telas, devasta a moralidade, confronta a sociedade conservadora e as instituições, cinema, política e explora redes de corrupções na sociedade. Aqui a gente vê um filme de investigação sobre um cidadão acima de qualquer suspeito. Suspeito, né? Ele foi ganhador de um prêmio de Cannes e o Oscar de melhor filme estrangeiro. Tá? Ele retrata, ele foi um ícone, na verdade, de denunciar os políticos, todos os problemas em si sociais. Tá? O outro é o Decameron. Eles são contos, tá? Eles contam contos. E, na verdade, esses contos foram muito polêmicos. Ali, por exemplo, tem 1001 Noites. Então, ele era um conto erótico que demonstrava muitas coisas que, na verdade, nos anos 70 ainda era muito impactante. Tá? E nesse mesmo diretor, em todas as obras dele, era colocado esse tipo de coisa. Então todos os filmes dele sofriam o mesmo tipo de agressões, como protestos, ou até mesmo de falarem mal de muitas críticas. Qual o diretor? Pier Paolo Pasolini. Esse aqui, bom, Poderoso Chefão, foi em 1972. Esse filme foi meio que um problema para a Itália. Por quê? Eles ficaram com medo dele ser lançado por dois fatores. Pela máfia e pelos italianos, eles ficarem glorificando a máfia em si, mesmo sabendo que ela existia. Tá? E também por colocar o nome do Mario Puzo, que ele era um dos chefões, né? Então, era meio complicado, mas até hoje, então, campeões de bilheteria, até hoje tem muitos filmes deles. O outro, Laranja Mecânica, esse foi um filme que o público e toda a polícia norte-americana, inglesa, foi impactante. Por quê? Teve muito problema, até mesmo pelo causa da violência. Muitos jovens que assistiram esses filmes, quando eram presos, eles mesmos alegavam que este filme induziam a eles praticar esse tipo de crime. Muitos crimes. Só para frisar, os dois diretores. Oi? Só para frisar melhor, qual os dois diretores? Ah, tá. Isso, o Poderoso Chefão, Francis Coppola, e a da Laranja Mecânica, Stanley Kubrick. Nossa, todos os filmes de Laranja Mecânica, todos os cenários, os filmes, acessórios, qualquer coisa referente ao Kubrick, está à disposição do MIS.
Vai ficar até janeiro, se não me engano. Aonde? Onde é Meu isso? imagem de som. Aqui na Vila Mariana? Não, no Jardim Nova. Ali perto da descendo. Interessante. Bem legal. O último tango em Paris. Esse filme foi um outro problema muito grande, porque ele foi muito erótico. Conta o conto de um homem de meia idade que se encontrava com uma mulher jovem num quarto de hotel. E eles faziam sexos assim, selvagens, né? Como se fala. Selvagem. E houve protesto, houve problemas, até mesmo porque não foi liberado para ser passado. Tá? Ele foi feito em 1973. Conseguiram liberá-lo em 1979. Isso com muito custo. Entendeu? Demorou muito até mesmo para eles conseguirem. Com muita briga, até mesmo jurídica. Esse... Le Venier... Não, peraí. Bernardo Bertolucci. Das opções, porque eu filmes ainda hoje a gente Tem. Bom, O Exorcista. Esse é um clássico, né? Ele é um filme que, assim, foi discriminado totalmente na época pelo horror dele, porque era um filme que, principalmente os religiosos, eles colocavam como um filme satânico, de seitas, etc., que não podia. Mas ele explodiu no gosto popular. Tanto é que hoje a gente tem vários cópias dele até hoje. E relançamento. É do... Vamos lá. William Friedkin. Pode ser? Tá vendo falar. O Franco Atirador. Esse filme eram 3 amigos que saíram no final de semana para passear numa floresta. Meninas, ó, são 10 para 10. Tá. 3 amigos que saíram para a floresta e um deles ia se casar. E ele, na época, fizeram esse filme foi retratado pelo Vietnã. Tinha acabado de sair da época que teve toda aquela guerra do Vietnã. Tá? Eles foram prisioneiros, etc. Mas foi o que levantou o produtor Michael Cimino, consagrado como um dos melhores cineastas de Hollywood. O Calígula. Todo mundo conhece Calígula. É um filme pornô que ele demorou muito pra... Eu nunca assisti inteiro. Clássico. O diretor é Tinto Brass. Ele é erótico. Ele custou 100 milhões de dólares. Tá? Foi lançado normalmente no Brasil, porém a exibição dele ainda não foi para televisão. Não vai. Operação Tumulto. Esse é outro filme que também ainda não veio no Brasil, tá? Ele é de 1973. Foi rodado no Brasil, com partes do Rio de Janeiro, Pernambuco, e Fortaleza e Salvador. Não rodou. Até hoje não rodou. E não vai ser liberado. Até então, tá? Até mesmo porque tá com uma ação jurídica sobre isso. Tá bom? Esse filme. É um filme porque fala de uma mulher que ela se casou, porém ela casou sem amor, só que ela queria viver aventuras inusitantes. Entendeu? Aí, um pouco decorrer, eles cortaram. Bom, esse Embalo Sábado à Noite, tradicional, que vem todo pique com a música, dance music, né? Com todos os glamours dos passinhos das danças, né? Star Wars foi onde começou os efeitos especiais, que era o comecinho ainda, não tinha ainda toda aquela, não conheciam mesmo na verdade, todo que é hoje, né? Então foi pioneiro, começou em 1977 que ele foi lançado. E até hoje temos vários outros cópias aí de outros atores. Agora os filmes brasileiros premiados. Filme brasileiro. Dona Flor e seus 2 maridos.
que ele foi no Festival de Gramado, ganhou Globo de Ouro e BAFTA, em novembro de 76. E até hoje é consagrado esse filme. Lúcio Flávio, esse outro filme também que ele ganhou em Gramado também, em 1978. E o cinema em 1977. Filmes brasileiros de maior bilheteria. Dama da Lotação, com Sônia Braga, eterna, né? E os Trapalhões, né? Salamão, que também poderiam faltar, né? Que já bem antigo. Eu vou falar um pouquinho da era da música, da década de 70. A era disco, que todo mundo conhece porque até hoje embala as nossas festas, né? E era muito glamurosa, muitas luzes, todo mundo podia ir, não tinha preto, branco, black, power, cabelo enrolado, cabelo liso. Todo mundo era bem-vindo nessas festas. E a rainha, Donna Summer, né? Que foi ela que levou a primeira música disco em 74 para as rádios. Brilhou e brilha ainda porque até hoje, tá? Da hora. E o Bee Gees também, que foi a grande estrela do filme Embalos de Sábado à Noite, e que até hoje também embala muitas festas, muitos casais apaixonados, tá? Aqui, o Jazz Fusion, fizeram uma fusão do jazz com o rock. Então, era uma música ambiente, tá? Ambiente minto. Era uma música instrumental, que tinha os dois juntos ali, e também fez muito sucesso. E nós tivemos Miller Davis. Miles Davis. Miles. Miles. M-I-L-L-E-S. Tá. E Davis sem esse E. Tá. Miles Davis é um cantor de jazz. Miles Davis de jazz e Frank Zappa. Então eles fizeram essa junção e deu um som bem legal, que era só instrumental, tá? Nós tivemos o punk rock, que era uma coisa bem, né, animal, revolucionário. Eles falavam muitas coisas da sociedade, política, e gostavam de protestar. Então, nós vamos fazer isso mais pra frente, a gente vai ver um pouco. A música popular brasileira, nós tínhamos a Elis Regina, que até hoje, com certeza, todo mundo conhece, e Djavan, que está aqui. Em 70 ele começou na MPB. Nós tivemos Caetano Veloso, Chico Buarque, que inclusive foram exilados pela ditadura militar. E eles falavam também da paisagem do Brasil, falavam da repressão nas suas músicas. O glam e o glitter, David Bowie. E o grupo Kiss, eles vieram com muito glamour, muito brilho, futuristas e uma coisa totalmente diferente do que a gente estava acostumado, tá? Então, esses foram os melhores dos anos 70, foram o que embalou as festas. Aí aqui nós temos algumas músicas, Cálice, que é muito conhecida, O Bêbado e o Equilibrista, Música na Sopa, do Raul Seixas, Apesar de Você, Chico Buarque. Que As Crianças Cantem Livres e Jorge Maravilha. Foram músicas que representaram a dor e os protestos foram feitos através delas. O Jorge Maravilha era o Chico Buarque, que usava o pseudônimo de Jorge Maravilha. Outra coisa, essa música aqui, ele namorava a filha do presidente Geisel. Então, ele dizia assim, na música ele dizia que a filha dele gostava dele e ele não gostava, né? Que o pai não gostava dele, mas a filha gostava. A música do Chico, Jorge Maravilha, é o Jorge Ben. E agora é Jorge Ben Jorge. Mas ele disse, pelo menos ele usava Como como se ele fosse uma personagem da história. Sim, Não. mas ele fez a música. Agora quem cantava era o Jorge Ben. Tá? Sim. Eu vou falar um pouquinho do estilo de dança, tá? A gente vê vários passinhos que representam a década de 70, tá? Me corrija se eu estiver errada. O estilo é o Huston, onde eles faziam vários passos. Aqui nós temos algumas figuras ensinando a fazer, só que a gente não tem tempo, mas depois a gente mostra. Então, era embalada por chutinhos, braços, então... Guti-guti. Isso aqui era febre. Veio das ruas, se popularizou no Estúdio 54, que era onde estourava a era disco.
E era dançado por todas as classes, cores e estilos diferentes, tá? E o line dance, que era a dancinha mais junta, que foi apresentada em balos de sábado à noite, tá? Aqui eu vou falar um pouco da dança que acontecia no Brasil, que o balé estágio, eles viajavam o mundo inteiro. E quando eles retornaram para o Brasil, depois de um tempo, era aquele balé clássico. Então o que eles falaram? Vamos colocar no balé o que a gente tem de melhor nesse Brasil, que é essa cultura maravilhosa. Então ele misturou o carimbó, as músicas nordestinas. Então era uma coisa assim, muito braçal, muitos saltos, muito pula, muita saia rodada. Então porque eles misturaram a cultura brasileira com o balé clássico. Então, o balé estágio, que até hoje existe, tá, pessoal? Moda. Os anos 70 foi um ícone de muitas mudanças, muita revolução. Essa moda foi entrada em 2003 por Gucci e Missoni, né? E voltaram com ela de novo porque era muito diferente de tudo, né? Pode passar. O estilo hippie começou em 68 e quando chegou na década de 70 teve um auge muito grande. Então todo mundo se baseava em hippie, começou a ir pra... Como que é o nome do negócio que busca roupa? Brechó. Começou a ir no brechó para pegar peça velha para adornar, porque era muita mistura. Não tinha uma coisa certa, era tudo muito colorido, tudo feito à mão, tie-dye, tudo muito natural. Aqui é só um slide de alta costura, você pode ver que nas outras também são retratadas bem muitas cores, né? Eles misturavam a religião, Hare Krishna, tudo. Tudo que era exótico tinha cigano, tudo. Indiano. Aqui a gente pegou alguns slides só das figuras, mais ou menos, das roupas da época, só para... Mais moderno. Os homens, eles deixavam as roupas básicas para lá e começou a tudo... Colocar cor, flor. Começou a época das perucas, todo mundo queria mudar, mostrar. Essa aqui é a foto de 1980 de uma outra novela, né? Mas eu coloquei só porque também se vestiam muito assim nas festas das discotecas. Mas na novela Dança Inglês foi lançado o primeiro registro de comercial, foi da calça jeans Starhope. Eu pensei que você fosse esquecer de Dança Inglês. Não, vem aí. Quem quer dizer, na década de 70 e depois, mesmo quem nasceu nessa década, até, sei lá, final, usava sandália com meia. Depois a Babalu veio, né? De novo, Mas começa aí. A moda praia, diferente de 60, que era um shortão, já começou a ser o Engana Mamãe, né? Já começou diferente, parecia mais comportadinho, atrás tem as duas peças, né? A lingerie, né? Super sensual. Né? Sexy. Esse é David Bowie, ele foi o ícone da época de... Glam? É o glam, né? Ele foi ele queria diferenciar da época de tanto hippie, ele queria dar glamour, cor, brilho. Então ele colocou muito glamour, muito colorido. Ele ia logo depois. Andrógeno, tá? Exatamente. Tá? Eles trabalhavam androgenia, não é isso? É um rosto que você não sabe se é mulher ou se é homem. Isso. Você mistura, né? E ele pintava o cabelo deles era muito colorido. Uma coisa mais andrógena. Entrou o punk também. Então saiu a Era Paz e Amor e já veio sexo, de violência. Então eles já chegaram tudo doidão, revolucionando tudo, muita roupa escura, muito cabelo colorido. E aí, Sex Pistols. Sex Pistols. Então eles colocaram bastante tachinho, voltou, né? Coturno, né? Coturno. E sapato. Vai que é cachorro pra mim. Aí a gente só retratou algum... Gente, olha esse sutiã aqui tudo. Se a gente tiver tachado, a gente Imagina usar esse dentro do trem. Tachinha. Lotado. Agora, esse revolucionário, amor. Gente, se vestia moda punk, né? Aqui algumas fotos de biju, né? Joia, bolsas, né? Estilos. A gente pegou um pouco de mais só pra ficar muito... aqui, da alta. Cabelo e maquiagem, né? Foi a época do cabelão também, todo mundo era meio relaxado, mas também tem os
patricinhos da época, né? De outra volta. Né? É o arraio, né? Deixa eu ver. Não. Nossa, choveu. É só os estilos de cabelo. Né? Esse modelo usava muito o Rony Von, né? Aqui no Brasil. Para Fawcett, que é linda. Recentemente, de câncer. Nossa, dote. Os estilos de vestido de noiva, né? Muita renda. Era bem carregado de pano. Era muita renda. Muito. Pra uma época tão colorida, Bem muito. fechado. Você vê que era Bem tradicional. Bem básico. Sapatos, né? Tem a época de bastante plataforma, sandália com meia, dancidez, né? Já começou a era disco. Botas até a altura da coxa. Botas Até hoje, né? Vários estilos. aquele de bonequinho. Né? Sapato vermelho, arrasava, né? É verdade. Aqui tem algumas revistas da época, né? A Karen adorou essa revista. Fala aí, Karen. Não, eu gostei porque é o seguinte, é diferente. Não pelo animal, é pelo fato, mas assim, aqui no Brasil a gente não conhece nenhuma revista que seja de humor. Tá? E a gente achou engraçado, não pelo fato, coincidiu de ter toda a polêmica. Se não comprar, irá matar o cachorro, né? É, isso mesmo. Se você não comprar a revista, você vai matar o cachorro. Que era pra acontecer. Mas na época, essa era uma revista de humor. Humor meio negro, mas é. É, bastante. Né? A gente assim. Perfume na década de 70 foi lançado muito perfume, né? Pode passar, a gente colocou alguns, Anais, né? Foi lançado em 78, né? Anaí? Anaí. 78, né? Anais, Fica totalmente estranho. Ópio, né? 77, até hoje, todos esses perfumes ainda prevalecem, Eu né? dizia pra isso, gente. Azarro, ele foi lançado junto Todo com... homem cheirava essa rola, né? E lançado virou coleção. Gente do céu. Com coleção de roupa, porque o Nunca Luiz gostei desse Azarro perfume. achava que tinha de ter mais alguma coisa, né? Polo, também foi lançado na época, 1978, tudo em 78, né? Aqui é em princípio do Brasil. Topaz, Charisma, Copo de Amor, esse Brad Pitt. Eu tinha, É, gente. esses perfumes era Avon, era tudo É Avon. Avon aqui em 70, gente, todo mundo queria ser revendedora. Elas tinham uniforme, saíam vendendo bonitinhas. Era auge. Da Fênix também foi lançado em 70. Não só estético animais. Acho que animais. E a Seda criou por causa dos cabelão, né? A primeira linha de shampoo, condicionador. A Seda se inspirou no cabelo dos nossos amigos hippies, porque era mais fazia amor, era uma coisa naturista. Então eles vamos pro lado de erva, tônico, bálsamo e babosa para fazer uma coisa mais direcionada para amigos. Várias notícias que abalaram, né? Aqui em São Paulo, Difícil de olhar, né? Difícil de olhar. Ah, é. É interessante aqui da história do Joelma é que em 1948 um engenheiro químico ele matou a mãe e as duas irmãs nesse mesmo terreno aí depois demoliram, aí fizeram um prédio, né, aonde foi depois pegou fogo. Fogo. Ah, foi tão triste. Aqui é foto, né, tipo, Uma coisa que eu esqueci de falar também, em 1970, foi ela começou a usar droga, né? Chamava de ácido, que era LSD, o doce, que tinha efeito de 2 a 5 horas, mas permanecia até 12 horas, né? Pra ficar mais... Pra ficar mais clean, negócio mais... É da bomba de Hiroshima. então aqui que a banda, né, dos Beatles em 70 ela terminou. Morreu um caco. Feio que dói. Morreu. Morreu. Aqui também foi Eles comeram pra carne nesse acidente aí, né? o avião que caiu nos Grandes Andes, que era do Uruguai, que era a equipe do Uruguai que estava indo para o Chile, para um jogo no Chile.
e o avião caiu. Aí eles ficaram 72 dias aí sem poder... E eles descobriram no 8º dia que tinham suspendido as buscas. E aí eles já não tinham mais, eles só tinham um alimento ali, porque como eles, na época no Chile estava grande, estavam sem ter muitas coisas, e eles levaram, então, chocolate, então por isso que eles tinham bastante coisa para comer. Então, por isso que eles ficaram, conseguiram ficar esses 72 dias. E também, depois, eles começaram a comer já a carne dos mortos. Tiravam das nádegas, né? Iam comendo. E a literatura. Então tem mais caro. Então, a literatura, os nossos poetas e escritores, tá? Os músicos todos, eles tinham que usar a criatividade deles, né? Para buscar uma maneira de protestar e colocar as ideias deles sem que fosse censurados, né? E aqui tem um poema. A gente colocou um poema, dá tempo de ler. Mas tá citado todo o trabalho. O poema ou a dança? A dança. A dança. É que a gente começou 9h20. Calma. Então, Vamos dar mais esse é o uma. Aí tem. Muito demais, não vai entender. Não, é que são dois grupos que fizeram a música. O nome é Sem som. Simples assim. De como eles faziam. Meio longe de dança de rua, né? Vai dançar. Eu dancei. Você não pode. Não era assim, gente. Gente, tem vários vídeos. Esse eram feitos na discoteca e depois eles apresentavam. Ó, calça sem tropeço. E vocês, não vão dançar, não? Nós ensaiamos um passinho. Olha lá. Não, é só isso mesmo, gente. Vai lá trocar duas partes.